Temos declarado que a expectativa gera o ambiente do milagre, amém? Glória a Deus, amém. Abra teu coração para o que Deus vai fazer aqui nessa noite. Amém? Eu peço, vou chamar aqui a preletora dessa noite, minha esposa, pastora Linciane, estará aqui para compartilhar a palavra nessa noite. Eu quero orar abençoando esse momento. Mais uma vez eu digo, você que está conosco, seja bem-vindo, seja bem-vinda, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Estenda suas mãos aqui em direção a ela, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por esse momento tão importante, que é quando nós ouvimos a Tua palavra, ouvimos o Teu ensino, a Tua exortação, o Teu encorajamento. E eu peço a Deus que através da Tua filha, a Tua palavra seja poderosamente ministrada com a unção do Espírito Santo, com a graça do Senhor, de tal forma que cada um de nós seja transformado, seja capacitado através da Tua verdade. E nós repreendemos todo o mal, ó Pai, e cremos no milagre. Cremos em milagres, ó Pai. E oramos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém? Boa noite, igreja amada. Esse foi por ensaio, assim, timidez. Gente, ó, meu cabelo é afro, dá para colocar o ventilador um pouquinho mais para lá agora, que senão eu vou sair daqui, né? Deixa eu colocar aqui. Aí. Só para falar que eu sou negona, gente. Deixa eu arrumar aqui. E aí, igreja, tudo bem? Que desânimo, meu Pai eterno. Só porque não é o pastor Pablo, né? Ai, eu vou lá porque vai ser o pastor Pablo, o pastor Márcio. Não, não é. Surpresa. Pode sentar, fiquem à vontade. A casa do Pai de vocês, vocês têm liberdade. Amém? Glória a Deus. Quem está aqui animado para ouvir uma palavra assim, abençoada? Uma palavra assim que... Aí, uma palavra assim que vai direto no seu coração. Uma palavra que vai falar que você vai ganhar carro, casa. Seu casamento vai ser restaurado. Vocês estão preparados para essa palavra? Não vai ser essa, amado. Não. Não, porque a palavra do Senhor, ela é muito mais do que isso. Ela não fala de bens que são perecíveis. Ela não fala de coisas que podem nos dar alegria limitada. Mas a palavra de Deus fala de coisas eternas. Coisas que realmente vão nos dar a verdadeira alegria. E a verdadeira alegria não está nos bens materiais, amém? A verdadeira alegria está em um dia nós estarmos com o Senhor na eternidade. Você crê nisso? E para isso, nós precisamos cumprir alguns requisitos. E hoje nós vamos falar sobre um corpo bem ajustado. Se eu achar aqui, né? Se eu não achar, eu falo em línguas. E aí quem entendeu, entendeu, né? E olha que legal. Não quer ligar. Deixa eu ir pro meu celular. Amor, alguém... Eu preciso da senha da internet. Feche seus olhos. Acalma teu coração que eu vou acalmar o meu. Ai, é pro... Ah, Deus, Tu sabes, Senhor. O Senhor colocou essa palavra no meu coração, veio ministrando fortemente a respeito da Tua igreja, do Teu corpo. Com muito temor e tremor, Deus, estou aqui para ser um instrumento nas Suas mãos. Eu sei que de mim mesmo nada tenho para oferecer. Eu sei que eu não sou nada, ao ponto de ter de mim mesmo algo de valor.
mas aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que o Senhor me entregou, Pai. Que eu seja um instrumento e entregue às minhas irmãs, aos meus irmãos. E que da mesma forma que eu fui impactada com temor, da mesma forma que me fortaleceu e me consolidou, Deus, que essa palavra venha gerar vida, venha gerar alegria, mas principalmente posicionamento, responsabilidade, Deus. Para que venhamos entender o nosso propósito nesse corpo onde o Senhor é a cabeça. Em nome de Jesus. Amém? Deixa eu só colocar a senha aqui, gente, para eu poder abrir aqui a ministração. E aí a gente já dá prosseguimento. Enquanto isso, vamos fazer um marketing aí. Pega teu celular, seu smartphone, tira uma foto, encaminha o link da IBVI para que outras pessoas possam ser alcançadas. E você, deixa eu ver onde que é a câmera aqui, ali. E você que está em casa, pega a sua Bíblia, pegue aí seu bloco de anotação e anote, porque eu tenho certeza que essa palavra vai ser uma palavra que você vai, durante a semana, ser profundamente ministrado, e você vai querer versículos-chave para isso, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, amados, para a gente entrar propriamente no tema, antes eu vou ter que conversar com você de algumas coisas assim, preliminares assim. Primeiramente, a gente precisa entender o que é a igreja, antes de nós sabermos como ajustar esse corpo, porque você faz parte de um corpo, amém? Eu creio que você faz parte do corpo, eu faço parte desse corpo. E quando nós falamos igreja, nós já somos ministrados por várias vezes que a igreja não fala de um templo, correto? A igreja não é esse templo, não é esse prédio, as igrejas não são. Na verdade, até um erro, se a gente for analisar, falar as igrejas, porque a igreja só existe uma. Você crê nisso? Existe uma igreja só, a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde Ele é o dono, Ele é o cabeça. Então, cada comunidade, onde muitas vezes nós vemos placa, né? IBVI, Sara Nossa Terra, Assembleia de Deus, nada mais é do que parte de um corpo, na questão macro. E nós também temos a questão micro, que é a nossa própria comunidade, uma organização viva, social, onde foi instituído por Cristo. Você crê nisso? Então a igreja, ela está esparramada por toda a terra. Só que tem muita parte ainda fora. Muita gente precisa ser alcançada. Alcançada com o entendimento correto do que é a igreja. Eu comecei dizendo, né? Olha, nós vamos receber uma palavra, que teu casamento vai ser restaurado, que você vai receber um carro. E a gente se empolga com isso, porque muitas vezes o marketing da igreja é isso: venha para Jesus, os seus problemas acabaram. Mas essa frase não está na Bíblia. Venha para Deus que os seus problemas acabaram. Isso é o Chapolin que falou, né? E nós não servimos o Chapolin. Ou você serve? Deus, Ele nos encarrega de uma responsabilidade. E essa responsabilidade vem com o culto racional de entendermos quem nós somos. Igreja. O que significa igreja? O que é igreja? Alguém pode me ajudar? O que é igreja? É um ajuntamento de pessoas, um organismo vivo, instituído por Cristo, para que tenha um objetivo. E esse objetivo é glorificar a Deus através das nossas vidas e levar cada vez pessoas à salvação. Então você vê que aqui não tem carro, não tem bens, não tem nenhum tipo dessa promessa. Igreja Batista. Você está aqui numa igreja batista. Nós colocamos, né? Nomeamos como Igreja Batista. Por que Batista? Vocês sabem por que Batista? Porque nós acreditamos no quê? No ensinamento do batismo. Que é o quê? Apenas a publicidade de que você aceitou Jesus Cristo como seu único Salvador. Mais do que Salvador, o seu Senhor.
Porque Salvador é benefício e o seu Senhor é responsabilidade e prestação. Nós ficamos só com o Salvador. E muitas vezes quando nós levamos a acreditar que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo como só apenas Salvador, nós ficamos num conforto em que Ele tem que nos entregar tudo. E ficamos como crianças mimadas, enfraquecidas. E não sabemos porque quando nós enfrentamos desafios e aflições, a primeira coisa que nós falamos: esse Jesus, eu faço muito mais, eu sou inteligente, eu tenho dinheiro, eu sou bonito, eu tenho uma esposa linda, eu tenho um esposo lindo, eu tenho filhos maravilhosos, para que eu preciso de Deus? Ou então a vida está tão desgraçada, e você acha que Deus vai simplesmente resolver, e você fala: mas a igreja não resolve nada? Eu estou lá, eu dou dízimo, isso, e eu continuo com a enfermidade, meu casamento continua destruído. Porque nós temos uma visão errada das promessas do Senhor. Deus, Ele é capaz de curar? Eu sou uma prova viva disso. 9 anos com o não da medicina em relação a filhos. E Deus operou um milagre na minha vida. Através desse organismo, através da unidade, da fé, Deus operou. Estou para o 3º filho, né? Pablo está achando que o versículo é só dele: povoai a terra, enchei-vos, né? Não, meu amado, vamos deixar para a galera aí também. E eu sou prova viva desse milagre. Deus opera milagre. Deus, Ele nos dá o benefício de recursos, as benesses, as maravilhas de recursos, Ele nos dá. Mas isso tem mais a ver com a nossa responsabilidade de estudar, de saber investir, de poupar. Porque isso são dons e talentos que Deus nos entrega. E Ele entrega isso, amados, para quem serve a Ele e para quem não serve. Porque se você não serve e cumpre os princípios de uma vida financeira saudável, você vai colher. Porque o princípio de Deus, Ele não fala só aos cristãos, Ele ensina princípios. Por isso que muitas vezes nós vemos muitas pessoas que falam: poxa, mas ele não é cristão e ele é próspero. Porque ele não fica devendo para ninguém, porque ele paga imposto, porque ele não mente. Ah, mas aquele que rouba também tem. Mas você pode ter certeza que o que você está plantando, você vai colher. É lei da semeadura. Qualquer coach vai falar isso para você. Seja ele secular ou seja ele gospel. Qualquer coach pode te ensinar a ficar rico. Isso não é o maior e melhor objetivo e o fundamento de uma igreja. Isso você pode conquistar dentro ou fora de uma organização, uma comunidade religiosa. Ser igreja vai muito além disso. Ser igreja é você falar para aquela pessoa que não tem expectativa de vida nessa terra, que já está condenada, mas que existe uma vida abundante e eterna para ela. A paz que excede todo entendimento. Ser igreja é você amar aquela pessoa que te fez mal. É você desejar que a misericórdia que te alcançou também alcance essa pessoa. Esse pensamento não é humano. Esse pensamento só o Espírito Santo pode te dar. Esse pensamento de você querer desejar o bem para aquela pessoa que te fez mal, que fez mal a alguém que te fez, que você ama tanto, só o Espírito Santo pode te dar, porque o que você quer é que aquela pessoa se dê mal. O que você quer é que aquela pessoa não prospere. A natureza humana, ela quer isso. A natureza humana, ela é vingativa. Mas o Espírito Santo, ele te leva a um patamar que só o sobrenatural pode te dar. Porque é fácil perdoar às vezes uma mentira. Vai aumentando o grau, de repente um adultério. Mas e aquele que abusou sexualmente do teu filho? E aquele que matou o seu pai? Você consegue perdoar? Humanamente? Eu acho muito difícil. Mas a mesma misericórdia, a mesma que me alcançou,
ela alcança esse assassino, esse abusador. É claro que socialmente existem consequências. Socialmente, terrenamente, existem consequências, ok? Todas as atitudes. Mas espiritualmente, todo aquele que se arrepende genuinamente e aceita Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, ele pode ter as mesmas benesses, as mesmas bênçãos, que é a vida eterna. A mesma. Vou ter que abrir no meu celular aqui. Sabendo que é uma igreja, que é uma organização viva, que faz alusão na palavra de Deus, ele coloca várias ilustrações para que a nossa mente consiga compreender o que é a igreja. Ele compara muitas vezes a igreja com uma noiva, ou seja, para nós entendermos que existe uma aliança. E aí, amados, só o fato de você entender que Jesus Cristo entende que a igreja é sua noiva, você entende a responsabilidade de um casamento. Porque, ora, se a igreja é uma noiva, somos nós rebeldes todos os dias, e Deus está ali, Jesus está ali, batendo na nossa porta, o Espírito Santo está falando conosco, para que nós nos arrependamos todo dia, para que quando chegar aquele dia, o noivo leve a noiva. Será que não é esse o nosso exemplo terreno, quando nós assumimos uma aliança? Não é à toa uma alegoria, não é à toa uma ilustração. Não é só para a gente saber o que é, mas para a gente vivenciar. Deus também coloca como exemplo bíblico, ilustrativo, que a igreja é um corpo, como eu disse, um corpo. E o corpo, ele tem várias partes. E o cabeça é Jesus Cristo. O cabeça é o nosso Jesus Cristo. Sendo Ele o cabeça, os princípios bíblicos, eles precisam ser respeitados. Eles precisam ser compreendidos racionalmente. Porque tantas pessoas se perdem em menos de 5 anos quando se entrega o coração a Jesus? Porque eles têm experiências emocionais, arrepios. Eles têm choros, mas eles não fazem aliança. Eles não compreendem o princípio, eles não aprendem os princípios e ordenanças do Senhor. E quando isso acontece, quando não é mais satisfeito o desejo do nosso coração, nós vamos nos afastando, porque nós não compreendemos o princípio do cabeça, que é Jesus Cristo. E os princípios, eles estão expostos, os necessários para que a gente tenha uma vida cristã. E eles estão aonde? No TikTok? Facebook? Até deveria, para inculcar. Porque se a gente passasse o mesmo tempo que nós passamos nos distraindo com redes sociais, lendo o manual, eu tenho convicção que aqui estaria todo mundo ajustado. Você quer um exemplo disso? Nós temos aqui um plano de leitura bíblica para que a gente possa ler a Bíblia o ano todo. Se você não sabe, nós temos isso. É uma ferramenta que, se você cumprir todos os dias esse devocional durante 1 ano, você vai ter lido a Bíblia. O nosso manual, os princípios bíblicos. E se você já começou a fazer isso, você já está ajustado com muitas coisas. Quer ver um exemplo? Homem banana. Nós falamos, estudamos sobre o homem banana semana passada. Quem lembra, Abraão? Tem umas mulheradas indignadas aqui, me ligando, pastora, como assim? Abraão não teve coragem de assumir a sua esposa. Fala, é minha, é linda. Eu bater no peito e falar assim, não, Faraó, ela é minha. Ficou com medinho, porque ela era muito linda. Ela era muito linda, ficou com medinho e falou, eu não vou falar que é minha esposa, porque Faraó vai olhar, vai querer, vai me matar para poder ficar com ela. E aí ele mente, fala que, sabe, se existe meia mentira, né? E aí, o que acontece?
Faraó toma Sara como esposa. E aí Deus vem com um castigo. Para quem o castigo? Para quem? Faraó. Aí umas irmãs me ligam indignadas. Pastora, pelo amor de Deus, quem mentiu foi Abraão. Faraó, num exato momento que soube, ele devolveu a esposa. Como por... Falei, amada, é o seguinte, a Bíblia fala que não fala. Certos pontos a Bíblia não explica. Existe teoria, teologia, que tenta explicar isso, mas especificamente a Bíblia não fala. E aí Abraão ainda prospera, sai de lá ainda com um monte de coisa, abençoado. Aí se você não lê a Bíblia, ou lê de qualquer jeito, ou lê só essa parte, fala assim, então o negócio é o quê? Eu vou mentir, dar um jeitinho, e ainda vou ser abençoado. É assim? Se você não leu esse projeto de vida, essa estrutura, você sequer sabe que estamos lendo sobre isso. Agora, todos que já leram o projeto de vida têm a responsabilidade sobre o princípio ali incutido. E qual que é o princípio, amados? Qual que é o princípio do homem ali? Você não conquistou essa sua amada? Você não colocou um gelzinho na cabeça? Falou, você é minha? Assumiu perante a sociedade que é minha? Qual que é o teu papel? Pastor, eu vou dar uma enganadinha, né? Porque Abraão foi abençoado. Leia a Bíblia inteira. Saiba as consequências. Agora, se você está lendo, você já conhece a história. Quantas pessoas aqui já leram essa parte? Ó, o temor do Senhor, hein, gente? Isso faz parte de uma ferramenta para o ajuste do corpo. Se você não lê a Bíblia, você está desajustado. E uma pessoa desajustada enfraquece o corpo. Porque quando uma parte está enfraquecida, a outra sobrecarrega. Quando uma perna é amputada, a outra perna sobrecarrega. E aí a gente vê igrejas, comunidades que não conseguem cumprir na efetividade o seu papel porque estão desajustadas. Quer ver outro exemplo bíblico? Se você está cumprindo o projeto de vida, Sara tentou dar um jeitinho. Sara não podia ter filho. E ela tentou dar um jeitinho. O que aconteceu, amados? Criou-se uma raça que briga. Até hoje nós temos consequência, guerras, mortes, atrocidades, porque não teve paciência na promessa do Senhor. Ela recebeu uma promessa, amadas. Tem gente que não tem nem promessa, Deus fica em silêncio. Cada um, Deus age de uma forma. Mas ela recebeu uma promessa. E ela não aguardou, deu o jeitinho dela. E nós temos consequência disso até hoje. Mas se você não lê a Bíblia, se você não está lendo a Bíblia, você continua dando o seu jeitinho, sem esperar no Senhor. Sem parar para ouvir as promessas do Senhor. Porque você se ancora, você se encosta, você se pauta, você se encosta, você se apoia na sua inteligência, no seu saber. Você olha para as pessoas e fala: quem é ela? Eu sou inteligente. Eu construí tudo isso. Olha meu carro, olha minha casa, olha meus filhos. Para que eu preciso? Mas quando você conhece os princípios bíblicos, quando você conhece verdadeiramente Jesus, você começa a se ajustar e parar de pensar em si. E começa a ampliar a sua visão. E cumprir o propósito maior. E consequência, amados, se você é filha do rei, você vai receber benefícios. Eu não posso também ser hipócrita e trazer um peso para você que Jesus não trouxe. Mas não é esse o objetivo de um corpo bem ajustado, amém? Quem aqui vai na academia, normalmente vai por causa da saúde. Só que não. Amados, cientificamente comprovado, 90% de quem malha vai porque quer ficar com um corpo bonito. E se não é cristão, é para conquistar a gazela, é para conquistar
o outro. O homem, ele ganha dinheiro porque ele quer ajudar o mundo a ser melhor. Mentira, porque ele quer a garotinha mais lindinha, porque ele foi criado e ensinado que se ele tiver um carro melhor, posses melhor, ele vai poder escolher quem ele quer. E vai criando assim, princípios seculares e mundanos. E você vem para cá, para o corpo de Jesus, com essa mentalidade. E não muda porque não lê a Bíblia. Tem a mesma arrogância, a mesma prepotência, os mesmos princípios mundanos, onde você até saiu das bebidas, dos bares, mas o mundo não saiu de você porque você não se alimenta. Porque eu não me alimento. E venho com esse mesmo princípio, essa mesma arrogância. Aí só muda o lugar. Porque lá você quer o quê? O melhor carro, o melhor emprego, para ser visto, para ser aplaudido, para ser reconhecido, porque a sua carência emocional foi ferida quando você era criança. E agora você tem que mostrar para o mundo, que você é bom. E aí você está aqui fazendo a mesma coisa, querendo títulos, subir no altar, tocar os melhores instrumentos, ser reconhecido. E quando isso não é reconhecido pelo pastor, pela irmã, pela fulana, você diz: Jesus não tirou a minha dor. Mas, amada, a responsabilidade é nossa. O médico, ele te dá um receituário. Se você não tomar um remédio... Eu tenho a minha vozinha, ela tem diabetes, né? E aí, quem tem diabetes não pode comer carboidrato em excesso, não pode comer açúcar, né? Tudo vira açúcar. E ela fala assim: eu já vivi minha vida mesmo, eu vou morrer de bucho cheio. Ela tem um coração fofo, ela é maravilhosa, ela é uma princesa. Só que você percebe que a gente só pensa em nós. Porque se ela morrer antes do tempo, quantas pessoas deixam de receber Cristo através da vida dela? E quantas vezes nós fazemos isso porque estamos totalmente desajustados, fazendo coisas que não pertencem a nós, pensando só na nossa dor ou na nossa felicidade, no nosso direito de ser feliz. E aí a gente faz isso na igreja. Pensamos só na nossa alma. Quantas pessoas eu conheço? Eu conheço uma pessoa que ela me mostrou Jesus. Foi ela o primeiro farol da minha família inteira. Foi ela que me apresentou o Jesus que salva, o Jesus que restaura. Só que ela ficou só nas emoções, ela não se ajustou, ela não conheceu a palavra, ela não se dedicou em saber como que funciona o corpo, qual que é o papel dela. Então ela só pensava nela: bom, eu estou com dor, então o que Jesus pode fazer pela minha dor? Eu preciso disso, o que Jesus pode fazer por mim? E ela parou ali. Ela tinha relacionamento com Deus, de experiência, ela falava com Deus. Mas em contrapartida, quando a palavra vinha em confronto com as atitudes dela, não. E o que aconteceu? Ela foi enganada. Hoje ela está longe dos caminhos do Senhor. E o diabo, amado, o diabo, ele não vai te prender com coisas ruins a princípio. Não se engane. Ele vai mexer com aquilo que o teu desejo quer. E se você não se ajustar, se você não conhecer a sua identidade em Cristo Jesus, qualquer vento te leva. Qualquer coisa faz com que você fique fora do propósito e do chamamento do Senhor. Não se engane, quantos pastores, líderes estão caindo, por quê? Porque não se ajustam ao seu papel. Quantos casamentos e famílias sendo destruídas porque não se ajustam ao seu papel dentro do corpo de Cristo. Amados, a igreja do Senhor Jesus, ela é formada
sobre uma pedra fundamental. E quem que é essa pedra? Jesus Cristo. Jesus Cristo se você não acredita nessa verdade, amada, não perca tempo sentando nessa cadeira. De verdade. De verdade, porque se você sentar aqui 1 hora da tua vida, 2 horas da tua vida, que você só vai escutar isso. Conheça Jesus, conheça os princípios de Jesus. Se ajuste aos princípios de Jesus para que você cumpra o papel. É pesado? Bom, eu passei 25 anos da minha vida, 24, sem saber quem era Jesus. Conheci Jesus. É fácil viver? É fácil viver para Jesus? Facinho, né? Não é? Mas é fácil viver sem Jesus? Mas não é. A questão não é se é fácil ou difícil. A questão é o que você quer. O que você compreende de uma vida cristã? Aonde você está? Quem é você? Qual é a sua identidade? Você acredita que você só veio aqui para ganhar dinheiro, para se beneficiar de alguma coisa, vai morrer e acabou? É isso que você acredita? Então, agora se você acredita que existe uma vida eterna, além disso daqui, porque morrer, todo mundo sabe que morre, não morre? Que a gente esquece, a gente acha que a gente, né, alecrim dourado, né? Semeou assim, nascemos sem ser semeado e vamos ficar. Não. Todo mundo morre. E aí, acabou? É isso? Só para isso? É para isso que existe um marketing, que existe uma força tentando destruir os casamentos, tentando destruir a masculinidade? Gente, acorda. Vamos acordar. Vamos parar de brincar. O negócio está ficando sério e a gente nem está percebendo. Tudo maquinado para que você fique aí um zumbizão, achando que está escolhendo as coisas. Na verdade você só está fazendo o que algumas pessoas poderosas querem que você seja. A verdadeira liberdade está em dizer não. A verdadeira liberdade está em você saber que você tem que se guardar por uma opção, por uma decisão. E aí você precisa reconhecer. Tá, tudo bem. A igreja. Quais são as características então de uma igreja bem ajustada? Quais são? Então, primeira coisa nós já falamos, que é reconhecer que Jesus Cristo é o cabeça, amém? Os princípios vêm dele, toda a ordenança vem dele. Então, amado, se eu falar alguma coisa aqui, você tem que olhar na Bíblia, no manual. Porque se eu falar para você uma bobeira, eu vou ser responsabilizada, mas você também. Você vai viver sobre aquela bobeira. Então para de achar que domingo o pastor fala alguma coisa aqui, pronto, que o pastor falou vai me alimentar e vai me ajustar. Não, tem a sua responsabilidade. Tá, eu conheci, agora eu tenho que obedecer. Porque só conhecer princípios não vai mudar nada na sua vida. Eu preciso obedecer. Eu preciso obedecer. E quando eu falo obedecer, gente, é obedecer todos os dias. Porque os princípios bíblicos não tiram férias. Porque tem um monte de cristão aí tirando férias, né? Literalmente de tudo, até de Jesus. Esqueceram por 20 dias os princípios bíblicos. Uma loucura. Uma loucura, uma loucura. E aí quando você conhece os princípios, obedece esses princípios, você começa a olhar para fora, parar de olhar para si. Você começa a ajudar teu próximo, a ter empatia, a ter misericórdia, a ter mais fé. Amadas, ultimamente eu tenho tentado, estou amando a solitude. Eu era igual o Petros. O Petros acorda falando: mãe, onde nós vamos hoje? O Petros sai da escola querendo ir em algum lugar. Eu era igualzinho a ele. E de repente eu comecei a cada vez mais
Gostar da solitude. Diferente da solidão, amém? Diferente, não gosto da solidão, detesto a solidão. Mas estou amando a solitude. Amando ficar na minha casa, pensando com o Senhor. Eu não gostava. Não gostava. E isso fez com que eu observasse certas coisas. Às vezes eu me relaciono com algumas pessoas que antes eu me relacionava. E eu estou falando do povo de Deus mesmo. E aí eu falo, Deus, onde nós estamos errando quando liderança? Porque são as mesmas conversas, as mesmas dores, as mesmas coisas. 1, 2, 3, 4, 5 anos. Onde nós estamos errando? Onde está desajustado ao ponto das mesmas palavras? As palavras não mudam, não faz diferença. Aonde estamos errando? Meu Deus, a palavra é viva, ela é eficaz, ela transforma, ela vai no profundo. Onde estamos errando ao ponto de continuarmos as mesmas pessoas, desajustadas? Tem hora que eu fico assim, meu Deus do céu. Tem hora que eu falo pro meu amado, eu falei, amor, eu tô achando que assim, eu acho que tá invertido, eu acho que eu que tô doida. Não, eu devo estar doida. Eu falo para ele, eu falo, não, eu acho que tem alguma coisa. Porque amadas e amados, acostumado a pregar para mulher, né? Você sabe o que faz a diferença de um corpo bem ajustado? Quando a mão está começando com problema, quem que é o primeiro a sentir? Não é o pulso? Os dedos? Sei lá, mas é quem está perto. Ele começa a dar sinal, não começa? Porque está sobrecarregando. Um corpo bem ajustado é assim, sabe? Ele não vai lá fazer carinho. O carinho muitas vezes não vai te ajudar. Ele vai te confrontar. Ele vai falar assim, uai, tá desviado? Tá doido? Você tá desajustado assim por quê? Eu tenho uma amiga que ela é sensacional. Ela, por uma foto, ela me liga. Ué, desviou? Tá louca? Que foto é essa? Mas ela vem direto para mim. Você sabe qual que é o problema de uma igreja desajustada? A Maria fala, o problema da Maria é com a Beatriz. Aí a Maria fala com José, fala com o Ricardo, fala com... e não fala com quem tem que falar. Isso é desajuste. Um corpo bem ajustado, ele vai se comunicando com os pertos, com os mais próximos, com aquele elo mais fraco que está prejudicando o andamento efetivo da comunidade. E isso é o verdadeiro amor. Você sabe o que as pessoas acham que é amor? É concordar com tudo, é passar, é só aquela coisa que não... O que sara mais, o mentiolate ou o... qual que é? Na minha infância tinha um que ardia, tinha um outro que não ardia. Aí eu lembro que minha mãe falava assim, você quer que sara ou você quer que demore para sarar? Porque o que não doía, demorava para sarar. Todo mundo é dessa fase ou só eu que... Gente, estou começando a ficar preocupada, eu já estou naquela fase assim, na minha época, começando a ficar preocupada. É ou não é? Mas a gente quer o quê? Não quer sentir dor. A gente precisa ser amada, por quê? Porque Jesus é amor. Jesus é amor, Alexandra. Esse amor está bem equivocado. Porque o amor de Jesus, por causa de você e por causa de mim, derramou gota de sangue no suor. Você acha que Jesus não queria passar o cálice? Está registrado na Bíblia. Falou, Deus, Pai, se for possível, passa esse cálice de mim. Ou seja, ele não queria sentir a dor do meio. É natural, é da carne, é do ser humano. Só que o que ele falou? Qual que foi a resposta dele diante daquela situação? Mas que não seja feita a minha vontade. Sabe onde nós caímos? Onde nós nos desajustamos do corpo? Porque nós perdemos o foco e o propósito do corpo. Nós pensamos só em nós mesmos. Quando o evangelho e a igreja têm um foco totalmente diferente.
é você abandonar o teu eu para servir aquele que te salvou. Bom, então, para ajustar esse corpo, nós vamos falar então sobre a vocação. Porque cada uma tem uma função, cada um de nós tem uma vocação. E se você não souber qual é a tua vocação, se você não souber os seus talentos, se você não souber quem é você dentro de um corpo de Cristo, amado, é óbvio que você vai ficar totalmente desajustado. Porque aí você tem uma voz bonita, você vai querer cantar. Porque aí você tem facilidade no dom da palavra, em comunicar com a pessoa, você já acha que é evangelista. E se alguém falar para você que você é pastor, você vai concordar e de repente você nem é pastor. Pastora, do que você está falando? Linciane, do que você está falando? Eu estou falando que dentro de um corpo cada um exerce uma função. Lembra da ilustração que Deus nos deu? Um é pé, o outro é braço, o outro é coração. E aí eu não vou falar aquilo que eu falei no culto das mulheres, que eu não quero chocar novamente essa igreja, né? Mas, lembre-se, o corpo são todas as partes, inclusive algumas partes que a gente tenta esconder por achar que é mais desprezível. Mas, se você não tiver aquela parte, se você depender de uma bolsinha aqui, estão me entendendo? Todas as partes do corpo, elas são importantes para o bom andamento. Mas sabe qual que é o nosso problema? Nós não nos conhecemos. Nós não sabemos quem nós somos dentro do corpo de Cristo. E aí ou a gente se ofende ou a gente acha que é mais do que é. Porque tem gente que está achando que é a cabeça do corpo aqui. Quantas vezes eu achei que eu era a cabeça? Quantas vezes que eu quase matei um monte de mulheres por achar que eu era a cabeça? Quantas vezes eu achei que o Pablo era a cabeça, Alexandre? Eu achava que ele era o cabeça. Você acha que eu ia para Deus? Eu ia para o Pablo primeiro. Se eu não gostasse muito que ele falasse, aí eu ia para a Bíblia. Quantos de nós somos assim? Desajustados do cabeça. Procuramos uma palavra só no pastor, quando na verdade nós temos aquele que nos ajusta, que nos identifica, que fala quem nós somos em Cristo Jesus. E aí nós reconhecemos a nossa vocação. Nós conhecemos quem nós somos quando nós vamos para Jesus, quando nós nos dedicamos. Isso é em tudo que nós fazemos, amado. Qual que é o melhor profissional? Aquele que estuda. Aquele que perde tempo estudando, se dedicando, se atualizando. Aí nós queremos ser bons cristãos, mas nós deixamos a nossa casa por 2 horas. Se for o pastor Márcio que prega, cria um desespero, porque, meu Deus do céu, ficamos desesperados, porque passou 10, 20, 30, 1 hora. Pastor Márcio, né? Porque nós estamos ficando muito tempo sentados numa igreja e já cumprimos o nosso papel. Aí nós achamos que nós vamos ser um bom cristão com 40, 1 hora de palavra na semana. Gente, chega a ser ridículo isso. O melhor profissional é aquele que estuda e aplica aquilo que ele estuda. E aí você quer ser um bom cristão, uma boa filha sem estudar? Sem se dedicar? Quer estar bem ajustado dentro do corpo de Cristo? É hilário. É hilário. Eu fui ao domingo e fiquei sentada lá 1h30 ouvindo o pastor falar. Tá. Então tá. Mas isso não é para trazer peso para você. Isso é para te trazer vontade. Vontade de ler a palavra do Senhor, vontade de conhecer os princípios do Senhor, vontade de saber quem você é. Porque, amada, a partir do momento que você souber quem você é dentro do corpo, ninguém mais te desajusta, não. Nenhuma palavra faz com que você fique lá por muito tempo na caverna, não. Você vai saber qual que é o teu papel.
E aí eu vou entrar numa coisa para quem já é membro de uma comunidade, e eu sempre falo isso, e agora eu vou falar daqui de cima. Cuidado se você está em muitas atividades. Estar em muitas atividades não significa que você é um bom cristão. Estar em muitas atividades não significa que você é santo. O que você precisa é gastar a sua energia para aquilo que Deus te chamou. Amém? E isso é em tudo. É médico, é advogado, é pedreiro, é babá. Aonde você estiver, você faz parte de uma igreja. E se você tiver em muitas atividades, amados, será que você vai estar tendo tempo de ter um relacionamento efetivo com Deus? Para saber se aonde você está realmente cumprindo o papel? Um corpo bem ajustado, ele precisa de esforço, paciência e amor. Paciência e amor. Esforço. Nada na nossa vida, nada, amados, nada. Nem para você ter um filho. Meu Deus, quanta dor. Quanto esforço. Quanta paciência. Você espera 9 meses. Depois que você esperou 9 meses, vem a dor. Ô dor. Ai dor. Ai Deus. 3 meses. Amém. Recebo. Vai sair. Não vai ficar aqui dentro. Vai sair de alguma forma. Ai pastor, eu vou ter cesárea porque eu não vou sentir dor. Ai. Quero ver o pós. Dor tem em todos os sentidos. Vai ter normal, vai ter dor. Vai ter cesárea, vai ter dor. Porque é um processo. Tudo é pelo esforço, amado. Agora, Deus nos promete o que num corpo bem ajustado? Que o fardo, ele é leve. Olha que parece um paradoxo. O fardo é leve. Ou seja, existe o quê? Um fardo para se carregar. Para de achar que as coisas são fáceis na vida. Nunca foi. Nem se você receber uma herança, amados. Nós sabemos que a maioria das pessoas que recebem herança sem ser educado, sem ser ensinado, em 2, 3 anos perdeu a herança. Em vez de multiplicar. Nada é sem esforço na sua vida. Nem um bumbum durinho, nem um braço. Faz esforço não para você ver. Aí tem aqueles, né? Ai, mas também toma bomba. Toma bomba e não malha não para você ver. Onde você vai parar? Queridos, um corpo bem ajustado precisa de amor. E o que é amor? Já falamos sobre isso. Amor não é você passar a mão na cabeça da pessoa que está fazendo coisa errada, não. O verdadeiro amor confronta. O verdadeiro amor, ele disciplina. Quando você fala sim, a psicologia explica. Sim para tudo, tudo. Sabe o que o ser humano cresce pensando? Tanto faz. Qual que é a diferença? Eu conheço um homem que ele achava que ele não era amado pelos pais dele. Porque desde os 12 anos, tudo que ele queria era assim. Queria uma moto, era assim. Queria um tênis, era assim. Queria morar com 12 anos, tudo bem. Aí chegou um ponto que ele falou assim: meus pais não me amam porque não estão nem aí para mim. Amor é dizer não. Amor é disciplinar. Um pai, quando ele ama, ele corrige. Às vezes eu fico naquela, né? Graças a Deus pelo meu marido que é homem. Porque o Petros me engambela, gente. Tem 5 anos. Esses dias a gente está na situação, né? De não dar mais mamar para ele. Porque ele está crescendo. E aí ele queria um mamar que não podia. Chegou para minha cunhada e falou: não, tua mãe falou que não é para te dar mamar não. Ah, é só chorar que ela me dá. Ele tem 5 anos. E aí eu comecei a pensar. Eu acreditava no choro dele mesmo, gente. E ele chorava de lágrima.
Lágrimas escorriam pelos olhos dele. E eu falava, tá bom, meu filho, você quer mamar? 5 anos de idade, tá bom? 5 anos de idade. E como que é na igreja? É a mesma coisa. Ai, pastora, mas você não sabe como tá doendo. E a pastora, vem cá. Em vez de falar assim, amada, você tá lendo a Bíblia? Amada, tá sendo submissa? Amada, você tá ficando quieta ou você tá querendo ensinar seu marido? Pela sua persuasão? Não, coitadinha. Oh, dó. Princesa. Eu tenho um casal de amigos que toda vez que eu ia reclamar do Pablo, ela perguntava assim, tá, mas e teu papel? Eu falei, eu tô aqui para falar do Pablo. Não, mas e o teu papel? Quem ama, confronta. Quem ama, ajusta. Só que para você ajustar alguém, amado, você precisa ter o quê? Conhecimento, discernimento. Aí o corpo vai ser bem ajustado. E aí, quando Deus te dá uma vocação, a vocação é a mesma coisa de um chamado, Ele te entrega dons e talentos. E aí eu quero ler, eu gostaria que você marcasse aí, 1 Coríntios 12, e eu vou ler, a partir do versículo 4. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servirmos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um habilidade para fazer. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria. Para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé, e para outra dá o poder de curar. Uma pessoa recebe o Espírito, o poder para fazer milagres, outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. E ainda outra recebe a capacidade para fazer a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só, o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme Ele quer. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam só um corpo. Assim, também todos nós, judeus ou não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado a beber o mesmo Espírito. Ou seja, não se acha não, gente. Você tem dom e talento, mas foi porque Deus te deu. Com o mesmo propósito. Para o mesmo propósito. E você está usando o quê? Em benefício próprio? Ou você está usando em benefício para o cabeça? E aí vem o decorrer. Se o pé disser, já não sou mais mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo, conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas só um corpo. Amadas, amados, você é importante para Jesus Cristo. Ele morreu por você e você tem um papel importante. Se você não está cumprindo esse papel, você está enfraquecendo o corpo de Cristo. E eu não estou falando aqui na IBVI. Eu estou falando de um propósito maior. Eu estou falando de pessoas que poderiam ser alcançadas por você, porque Deus te deu o talento de amar, porque Deus te deu sabedoria, porque Deus te deu o dom de discernimento de espírito. E muitas vezes as pessoas não são alcançadas porque você não se conhece, não paga um preço, ou pensa só na sua dor. Marque aí, Efésios 4:11. A igreja edificada, um corpo ajustado, ela vai ter maturidade. Como eu reconheço a maturidade?
com o crescimento dos dons ministeriais, apóstolos, pastores, evangelistas, mestres. E se você não está entendendo essa palavra porque é técnica demais, e é a primeira vez que você está vindo aqui, você fala assim: eu achava que ser cristão era só em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Saiba que existe muito mais do que isso. Se você achava que é só vir um domingo, receber uma palavra e voltar, saiba que é muito mais do que isso. Você não está aqui de passagem. Todos foram criados com algum desse dom, para que a igreja tenha maturidade. Então, se a igreja não é imatura, se a igreja não está cumprindo o papel dele, pode ser você o elo fraco dessa história. Talvez você nem sequer sabia que você tinha um dom. Você achava que todo aquele que está aqui na frente como líder é pastor. Você sabe o erro de muitas comunidades? Não sabe nem a diferença de um pastor e de um líder que está aqui em cima. Acha que todo mundo é pastor. Aí como se depara com o Pablo, que não é pastor, que é mestre, aí fica: mas ele é muito frio, né? Eu vou lá conversar com ele, porque o Pablo, você vai lá conversar, você traz uma problemática para ele, ele vai na palavra e fala: aqui está a solução do princípio quebrado. Ele não fica lá, não fica. Mas nós temos aqueles que são levantados para fazer esse papel, de depois ter levado uma chibatada, vem aquele que dá o aconchego, que fala: vem cá, vou colocar um mergulhinho aqui para você. E tem aquele que é o profeta, que chega e fala assim: epa, ó, a palavra diz isso daqui, e você não está fazendo, não tem como te ajudar. E tem aquele que não tem paciência com crente velho. Não, gente, crente velho já sabe buscar a palavra, então ele quer ir lá, naquele que não conhece a palavra. Isso é maturidade, um corpo bem ajustado, cada um cumprindo o seu papel. Mas eu não sei qual que é o meu papel. Eu não sei quem que eu sou no corpo de Cristo. Como que essa igreja, como esse corpo vai ser ajustado? E eu vou finalizar com uma ilustração maravilhosa de um corpo bem ajustado, de papéis sendo desempenhados de forma poderosa. Está lá em Êxodo 17, 8, 13. Eu vou ler. Prestem atenção. Os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte segurando o bastão de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto do monte. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Hur pegaram uma pedra e puseram perto dele para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo, os seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. E assim Josué derrotou completamente os amalequitas. Olha o cenário. Vinha uma guerra. O propósito daquele povo, Moisés, eles estavam caminhando para a terra que Deus prometeu. E nisso tiveram várias situações. E uma delas é enfrentar aqueles que vinham contra eles. Povos que eles tinham que conquistar aquela terra. Moisés, então, chama Josué, um homem de guerra, de batalha, e fala: vai cumprir o teu papel. Vai lá para frente da batalha, escolhe uns homens e vai tete a tete, porradinha. Espada, sangue, estrutura, talento totalmente desenvolvido para aquela vocação, para aquele chamado. Moisés, com seu cajado, foi para o alto do monte, com Arão e Hur, para interceder para que o Josué e aqueles soldados pudessem cumprir o chamado deles. Todos com o mesmo propósito, sabendo quem são. Toda parte bem ajustada, sabendo quem são. Agora vamos para cá, vem para cá, para a nossa realidade. Pensa comigo. Júnior, Pablo te chamou, está tendo uma guerra ali. Você é um cara de guerra, chama uns homens, escolhe uns homens, e você vai tete a tete, faca, braço, porrada. Enquanto isso, eu, Pablo, mestre, vou para o monte orar.
E vou chamar 2 homens de Deus para orar comigo. Chamou o Márcio, chamou o Ed. Amado, se você não souber quem que você é nesse corpo, a primeira coisa que você vai falar, mas esse Pablo é pó de arroz, né? Como diz meu pai. Enquanto o Júnior está lá, na porrada, na faca, correndo risco de vida, Pablo está lá em cima do monte, fazendo o quê? Erguendo o bracinho. Mas pozinho de arroz, né? A estrutura dele, olha para o meu marido, gente, elegante, fino, lindo. A estrutura, o design dele foi feito para isso. E se você não souber, se você não tiver uma autoestima, nesse caso o Pablo sabe quem ele é, você pode falar o que for, que ele vai continuar com as mãos levantadas. Mas se ele não souber quem ele é, se ele não entender o papel dele nesse propósito, nessa vocação, nesse chamado, nesse corpo, o que ele vai fazer? Vai ficar intimidado, vai querer ir para a guerra. Vai ser o primeiro a morrer, meu Deus. Não tem estrutura, não tem músculo nem para levantar um escudo. Agora ele tem. Ele faz jiu-jitsu. E Arão e Ur, então. E Ed, que foi chamado junto com o pastor Márcio para erguer o braço do Pablo. Aí que piorou. Olha os puxa-saco lá. Correram da guerra. Olha os puxa-saco. Estão lá, levantando a mão do pastor. Olha lá, levantando a mão do pastor. É ou não é, se fosse a realidade aqui hoje? Um corpo desajustado? É ou não é? Ai, tá ali, ó, com a pastora, só para puxar saco dela. Para vir para fazer arroz, não faz. Para varrer o chão, não varre. Mas na hora que chamou lá para pregar, tá lá pregando. Não, isso não acontece aqui, tá, gente? É só uma ilustração. Olha lá, tá erguendo a mãozinha do Pablo, pastor Márcio, enquanto o Júnior tá lá. Tô mentindo? É um cenário difícil de se perceber? Se fosse hoje em dia? Outra coisa, quantos soldados, porque a palavra fala que quando os braços de Moisés cansavam, eles perdiam a guerra. Como se conta quando a pessoa está perdendo a guerra? Vidas sendo ceifadas. Quantos soldados se perderam ali? Pessoas que a gente não sabe o nome. Nessa história, quantos homens de Deus nós não sabemos o nome? Quantos? Porque o propósito nos ensina, a palavra do Senhor nos ensina que o nome que é para ser exaltado é de Jesus Cristo. E quantos de nós queremos participar do corpo para ser reconhecido? Isso na vida natural. Fazemos coisas, nos esforçamos para ser reconhecidos. Mas quando você tem um discernimento, amados, você cumpre o seu papel com um foco no Jesus Cristo. E tem algo nessa palavra que eu acho fantástico. É que quando Moisés começa a cansar, o que Arão e Ur faz? Pega uma pedra. E o que a palavra de Deus fala sobre pedra? Primeiro que a igreja foi edificada sobre a pedra. E pedra não é Pedro. Pedra é o nosso Jesus Cristo, amém? E o que a palavra fala sobre Jesus Cristo? Que Ele é o nosso descanso. Gente, nada na Bíblia tá... Nada, nem aquela parte da árvore genealógica. Gente, Jesus Cristo, né? Tudo ali tem um propósito. E quando aquela pedra é colocada, é para que Moisés pudesse descansar. Descansar. E ao final, quando cada um cumpriu o seu papel, o propósito foi cumprido. Para a honra e glória de Deus Todo-Poderoso, aquele propósito foi cumprido. Se conquistou uma terra, abriu-se um caminho. Amados, você é importante para essa batalha. A igreja tem perdido a batalha. Porque membros do corpo não sabem quem são. Porque estão desajustados e não conhecem o real papel. E o propósito é importância. Você é importante para a conquista da terra prometida, amém?
Só que também não se acha tanto não, porque tem gente que se acha, se eu não tivesse ali, tal coisa não teria acontecido. Epa! A cabeça é Cristo, amém? E existem, naturalmente, pessoas que não têm braço, não têm perna. Vocês conhecem um evangelista, ele não tem braço, ele não tem perna, ele não tem, é só o cotoquinho aqui. E eu diante dele com braço, perna, linda como sou, não conquistei 10% do que aquele homem que não tem braço, que não tem perna, conquistou para Jesus Cristo. A obra não para. Porque quem é o cabeça? É Jesus Cristo, amém? Agora, você quer ser cooperador dessa obra? Você quer cumprir o seu papel e ter um sentido de vida? Saiba quem é. Busque o cabeça. Ajuste. Para de pensar em si. E faça o que todas as pessoas corre para fazer e não consegue. Ter um propósito de vida. Um corpo bem ajustado é aquele que cumpre o que foi chamado para fazer. Se você é braço e está tentando enxergar, é porque você está longe da vontade de Deus. Você está querendo andar sozinho, e um braço não anda sem a perna. E a perna, ela precisa de ter uma visão para saber onde vai chegar. Que Deus possa abrir os nossos olhos espirituais, que essa palavra possa entrar profundamente no teu coração, e que você possa entender o quão importante é nesse corpo. Mas por favor, saiba que o cabeça é Cristo. Saiba que é Ele quem faz. E que você já foi totalmente formada, desenhada para a vocação, para o chamado de Deus. E isso vai te dar ânimo, propósito de vida aonde você for chamada. Ser igreja não é só estar aqui domingo ou em eventos. Ser igreja é operar alguém crendo que Deus deu a capacidade intelectual para você. É você sendo bancário, sendo farmacêutico, sei lá, eu não sei o que Deus chamou para você ser. Mas você cumpriu o propósito, ter a convicção de quem você é no corpo de Cristo, amém? Aí, amada, a forma de levantar é diferente, é com temor, é com tremor. A forma de orar é diferente, a forma de buscar conhecimento é diferente, a forma de você olhar para a tua comunidade, a comunidade qual você serve é diferente, muda. E a alegria que te traz força vai encher o teu coração. E nos momentos de tristeza que há, e nos momentos de dores que há, sempre terá um Arão e Ur para colocar e te lembrar que você tem a pedra de descanso. Sempre. Sempre. Quando nós estamos focados em fazer aquilo que Deus nos chamou, Deus levanta Arão e Ur para colocar e nos lembrar que nós temos a pedra de descanso. Significa que não vamos cansar? Iremos cansar. Significa que alguns não serão mártires pelo propósito? Mas quão maravilhoso o dia que nós estivermos na glória e ali comemorando e ceando com Jesus Cristo. Amado, isso deve ser a esperança do nosso coração, porque se a nossa esperança são os benefícios dessa terra, quão miserável nós somos. Se servir a Cristo é para que eu possa ser feliz nessa terra. Se servir a Cristo é para que eu possa ter alegria nessa terra, conquistar coisas nessa terra. Quão miserável eu sou. Agora, se meu coração tem a verdadeira esperança de estar reunido um dia lá com Jesus Cristo, e ali não vai ter choro, ranger de dente, nada, quão força terei eu para suportar as aflições dessa vida, os nãos dessa vida. Amém? Fica de pé.
Fique de pé. Feche seus olhos. A palavra de Deus fala: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu não sei como que você veio aqui. Isso é uma palavra que todos nós, que quando nós entregamos uma semente que Deus nos deu, a gente realmente não sabe como você chegou aqui. Mas eu sei que você veio buscar algo. Consciente ou inconscientemente, eu sei que você veio buscar algo. E eu quero dizer que essa sua situação, seja ela de dor, seja de conflito, ela pode ser sim por Deus resolvida. Mas isso não é o principal para você. Isso não é o que vai te dar o verdadeiro descanso. Isso não é o que vai te dar a paz necessária para que você consiga viver nesse mundo. Porque nós vivemos de crise em crise, de ciclo em ciclo. E isso é para o nosso crescimento. Então, ainda que Deus resolva a sua situação, ainda que Deus traga a paz que você queira, ainda que Deus traga a transformação que você veio buscar aqui, saiba que isso não é o resumo do Cristo. E se porventura Deus te disser não, isso não é o resumo de Cristo. Cristo é paz na eternidade. Cristo é vida eterna. Cristo é renúncia. É morte, é sangue, por amor ao outro. Cristo é esperança. Quantos de nós perdemos a esperança? Quantos de nós olhamos as situações que estão à nossa volta e sequer cremos que possa existir algo de bom? Ah, Deus. Eu não sei se você já faz parte desse corpo de Cristo. Se porventura tiver alguém aqui que sequer sabia que poderia fazer parte desse corpo, eu quero que você feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, e se você entendeu, compreendeu essa palavra, e você quiser fazer uma aliança com Cristo Jesus, esse é um momento, é uma oportunidade. Se você estava afastado desse corpo, desajustado, esse é o momento, é a oportunidade de você se ajustar. Enquanto houver fôlego de vida nessa terra, nós temos a oportunidade, mas nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos. Então aproveite essa oportunidade, comece a conversar. Jesus Cristo, Ele morreu para que você tivesse a liberdade de conversar com Deus Pai, para que você pudesse, da sua maneira, sem protocolo, apenas com temor, de falar: Deus, olha, na verdade eu nem te conheço, eu não sei o que é isso, eu não sei o que é esse temor, mas eu estou aqui, eu quero, ensina-me. Espírito Santo, vivifica aquilo que está morto, me traz a esperança certa, me traz o olhar certo. Comece a falar: amada, daqui para frente não tem nada que eu possa fazer por você. Sabe, é você e Deus, é a sua oração, é a sua compreensão, é a sua renúncia. Mas esse é o momento, amados. Todo mundo, quando decide por Cristo, aquela frase, ela ficou tão comum que as pessoas não entendem mais o significado. Mas a melhor decisão, a mais importante da nossa vida, é quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Porque isso é eterno. As outras coisas são efêmeras, são passageiras. Comece a orar. Peça a Deus, se você não sabe: Deus, eu estou perdida, eu não sei se eu sou olho, se eu sou braço, eu não sei se eu sou pé, eu não sei, eu estou perdida. Peça discernimento para Deus. Ah, Deus,
Oh Deus poderoso, em nome de Jesus, Espírito Santo. Fala o nosso coração, Deus. Fala o nosso coração. Senhor, que todas as partes estejam ajustadas, fortalecidas. E Deus, desde já eu já te agradeço, porque essa palavra, Senhor, me motiva a buscar mais o meu lugar em Ti. Motiva, Senhor, eu querer olhar para o meu próximo e querer que ele rompa, que ele cresça, que ele seja o melhor, a melhor versão naquilo que o Senhor chamou para ser. Que eu olhe com misericórdia, com amor, Deus, com a indignação correta, mas que a indignação não seja, Senhor, a ira, que a minha indignação, Senhor, não seja eu querer resolver com meus braços, mas sim o amor necessário para que aquela pessoa seja impulsionada a cumprir o propósito dela. Ah, Senhor Deus poderoso. Ah, Deus, que eu não seja levada por ventos, por falácias, por doutrinas enganadoras, Pai, mas que eu venha reconhecer a Tua voz. Ah, Papai, se você crê, amados, que Jesus Cristo é o seu Senhor, se você quer entregar a sua vida para o Senhor, viver esse propósito dentro de um corpo bem ajustado, eu vou fazer uma oração, você coloque a mão no seu coração e você vai repetir, mas amados, com total conhecimento, que essa vida em Cristo Jesus não é uma vida de caminho largo, ela é estreita, ela é de renúncia, mas assim como a palavra do Senhor fala, nós receberemos a benesses também, os benefícios de ser co-herdeiros de Cristo Jesus. Faça a oração assim comigo, fala: Senhor Jesus Cristo, eu reconheço o seu feito na cruz, reconheço que o Senhor morreu por mim, reconheço que o Senhor morreu pelos meus pecados. Senhor, me perdoa por estar distante de Ti. Eu faço um compromisso, eu entrego toda a minha vida, a minha alma, o meu corpo, o meu espírito, para que o Senhor conduza. Eu me responsabilizo por estudar, conhecer e aplicar os seus princípios. Eu recebo o seu perdão. Eu recebo o seu Espírito Santo. E te agradeço por essa aliança. Te agradeço pelo teu feito. Reconheço que sou sua filha, seu filho, através desta oração, desse compromisso e desta aliança. Em nome de Jesus, em seu nome, Jesus. Se você fez essa oração, amados, se é a primeira vez que você fez essa oração, saiba que existe um caminho a ser percorrido. Não fique sozinho, não fique com vergonha, pergunte. Deus vai levantar alguém para te ajudar. Agora, se você fez uma oração de reajuste, se você está voltando para esse corpo, não pense que o inimigo desistiu de você, amém? Ele vai ficar sugestionando, ele vai colocar coisas para que você desanime. Mas foque os seus olhos em Cristo Jesus e no propósito, que o seu coração se encherá de alegria. E essa será a força necessária para você percorrer esse caminho e não se desviar jamais. Amém?